Olá, colega dentista! Olá, dentista recém-formado! Segunda-feira, 20 horas, 27 na verdade, né? É hora da nossa live aqui no perfil do Dentista Confiante para a gente compartilhar conhecimentos, habilidades, trocar ideias sobre o dia a dia clínico. E hoje nós vamos falar sobre o trauma dental, abrir uma caixinha de perguntas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse acolhimento de urgência, que é o trauma dental. Vou deixar até o tema fixado aqui. Vou responder algumas perguntas, algumas dúvidas de colega dentista, né, que deixou lá na caixinha. Oi, Kleber, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Deixaram algumas perguntas aí na nossa caixinha de pergunta sobre o acolhimento de trauma dental, né? O trauma dental é uma das urgências mais comuns da gente acolher. E o que é mais interessante, né? A gente precisa estar preparado para esse acolhimento, porque o trauma dental, ele é uma caixinha de surpresa. O paciente liga, entra em contato, ou minha criança caiu, bateu o dente, ou eu joguei bola, estava passando, caí de bicicleta, levei uma bolada. Enfim, existem várias formas de ocorrer um trauma dental e a gente não sabe exatamente o que a gente vai realizar, como que é esse trauma dental que tá chegando aí pra gente acolher, né? O Kleber tá comentando aqui, pessoal, aqui ó, peguei um caso hoje, que coincidência, providência que eu costumo dizer, sabe, Kleber? De trauma dental. Hoje também eu acolhi uma criança de 1 ano e 2 meses com trauma dental, com fratura envolvendo esmalte, dentina e polpa num bebê de 1 ano e 2 meses que caiu aí da própria altura. Então a gente precisa ter um protocolo bem definido para a gente conseguir acolher com tranquilidade, né, os nossos pacientes. Porque a gente tendo um protocolo definido, como fazer em cada situação, a gente fica mais à vontade em passar tranquilidade àquela família, àquele paciente que sofreu o trauma dental. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trauma dental. E antes, Kleber, depois você relata aí, foi trauma dental, foi fratura, esmalte dentina, envolveu polpa, foi uma avulsão. Depois compartilha aí com a gente também o seu acolhimento de hoje, tá bom? Oi, Elaine, seja bem-vinda à nossa live sobre trauma dental. E antes de iniciar mais profundamente essa nossa live de hoje, eu gostaria de falar que a gente precisa, às vezes, pontuar a diferença entre um trauma dental, ou seja, envolvendo a estrutura do dente, e aí a gente fala de esmalte, dentina, polpa, raiz, né? E a gente tem que definir, diferenciar o protocolo de um trauma dentoalveolar, que é quando o dente sofre uma subluxação, uma luxação, uma intrusão, uma luxação lateral ou até mesmo uma avulsão. São protocolos diferentes e que ao mesmo tempo podem estar integrados. O paciente pode sofrer um trauma dental e estar também relacionada a um trauma dentoalveolar, envolvendo aí deslocamento do dente, perda, fratura do osso alveolar. Então, na verdade, a gente, dentista, precisa estar preparado, principalmente você, dentista recém-formado, que vai trabalhar muito aí nos PSFs, no acolhimento, vai trabalhar muito em clínicas, né? Ou vai ser plantonista aí nos consultórios, nas clínicas particulares. Então, é muito importante que você domine a técnica, que você conheça os protocolos de acolhimento de trauma dental, tá bom? Mas sempre tenha em mente que trauma dental é uma coisa, trauma dentoalveolar é outra, e a gente precisa saber o protocolo, que os dois podem vir juntos, chegar junto até você. Boa noite, Iracema, boa noite, Elaine, Lorena, seja bem-vinda à nossa live sobre o trauma dental. Vou compartilhar aqui, gente, esse aqui, olha, o caso clínico de hoje, o bebezinho. Ah, não foi esse.
o bebezinho não tinha esse canino. Vou achar aqui outro para vocês verem. Mas foi bem semelhante a isso, tá? Puxei a imagem aqui, mas foi bem semelhante, uma fratura com exposição da polpa. Vou aplicar aqui um outro ativo. Ó. Então, a gente sabe que existe vários modelos de trauma dental, né? A gente pode ter um trauma dental que envolve só o esmalte, um trauma dental que envolve esmalte e dentina e polpa, esmalte, dentina e raiz, né? Ou traumas dentais que levam a fratura só de raiz, trauma dental que leva à perda total de coroa. Então, para cada caso, a gente precisa estar preparado para isso, gente. E o Instituto de Traumatologia vai ter até um congresso, eles estão postando direto lives aí. Eles mantêm a gente sempre muito atualizado em relação às condutas. Muitas coisas mudaram desde quando eu formei há 30 anos atrás para hoje. Então o estudo tem que ser contínuo aí para que a gente tenha um protocolo para acolhimento de trauma dental atualizado. E é exatamente esse perfil do dentista confiante, né? Levar a vocês diagnósticos assertivos, segurança nos procedimentos, com embasamento científico atualizado aí, tá bom? Aí o Kleber tá relatando o caso clínico, gente, que o paciente de 4 anos caiu do velocípede, resultou na mobilidade dos incisivos centrais superiores. Muito comum, né? Ou foi luxação, subluxação, precisou fazer contenção, né, Kleber? Espero que o protocolo tava afiadinho aí para você conseguir ajudar aí esse pequeno aí de 4 aninhos, tá bom? Eu sempre falo sobre o trauma dental na odontopediatria, né? Hoje à tarde o meu plantão foi aqui na Sorria Kids, a clínica de odontopediatria que eu faço atendimento às segundas à tarde. E muitos colegas dentistas me questionam, né? O mais difícil do acolhimento de um trauma dental em criança é o manejo, né? Porque às vezes o colega domina o protocolo, tem um protocolo, mas o manejo com a criança desfavorece o acolhimento, tá? Espero que o Kleber tenha se saído muito bem no acolhimento, aí tá relatando que fez a contenção. É o protocolo aí de estabilização. Oi, Ari, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos falar um pouquinho sobre trauma, gente, e vou respondendo ao mesmo tempo as perguntas que surgiram na caixinha de pergunta, tá? E a colega dentista, ela perguntou assim, olha, o protocolo no trauma dental, o protocolo para dente descido é igual a de dente permanente? Nem sempre. Existem algumas situações que o protocolo vai ser bem semelhante, mas tem outras que o protocolo é completamente diferente. Vou citar um exemplo, por exemplo, em caso de avulsão. A gente sabe que a avulsão, né, a saída total do dente de leite do alvéolo, hoje a orientação é que ele não pode ser reimplantado. Então, não existe, né, o reimplante de dente descido. Não é indicado mais para que não ocorra nenhuma injúria, nenhuma lesão no germe do dente permanente ao fazer esse reposicionamento. Diferente do protocolo do dente permanente, né? Que precisa sim ser reimplantado o mais rápido possível, né? Hoje trabalhávamos com prazo de 2 horas, hoje já trabalhamos com prazo de 1 hora, enfim. Quanto mais rápido esse dente for reimplantado, esse dente permanente, maior a previsibilidade de sucesso, tá? Então é importante a gente conhecer o protocolo de cada acolhimento para que a gente consiga dar o atendimento ideal pro dente de leite e pro dente permanente, que vai ter algumas variações no protocolo de trauma dental. Bom, outra dúvida que surgiu aqui, né? A colega dentista perguntou, até respondi ela na caixinha lá quando eu estava anunciando a live hoje. Quando realizar a contenção? É a situação que o colega Kleber colocou aí, né? Acolheu uma criança de 4 anos,
né, que sofreu um trauma dental com mobilidade nos dentes anteriores e teve necessidade de uma contenção. Então, quando a gente observa uma mobilidade G2, G3, uma luxação, uma subluxação, né? Às vezes a necessidade até da gente reposicionar o dente. Então, a gente precisa fazer uma contenção, uma estabilização desses dentes. E aqui fica o alerta sobre essa contenção, que em casos de mobilidade dental, é importante que essa contenção seja uma contenção semi-rígida. Ou seja, a gente tem que fixar os dentes, diminuir a mobilidade, mas que a mobilidade dele fica próxima à nossa mobilidade biológica. Então, a gente precisa fazer uma contenção do modelo semi-rígida. Usar o fio Twist Flex ou fio de nylon e fazer ali uma contenção semi-rígida. E muitas pessoas me perguntam, Adriana, por que não pode ser uma contenção rígida? Porque a gente corre o risco de fixar tanto esse dente e ocorrer uma anquilose. A cicatrização não manter o nosso ligamento periodontal e a raiz conecta-se ao osso diretamente, formando ali uma anquilose, tá? Então, para em casos de mobilidade, luxações do dente, luxação lateral, ou que o dente sofreu uma extrusão, você reposicionou, é indicado sim uma contenção, mas uma contenção semi-rígida, tá bom? A contenção rígida, ela tem as suas próprias indicações, tá? Gente, ó, eu vou falando aqui sobre mobilidade, sobre trauma dental, vou pontuando as perguntas. Se alguém quiser acrescentar aí alguma pergunta, pode deixar aí pra gente aqui, eu vou rolando a barra, né? E vou respondendo ou dúvidas ou novas perguntas a partir do momento que a gente for respondendo aqui, tá? O trauma dental, gente, ele é muito amplo, né? Porque a gente tem vários tipos de trauma dental, com protocolo de cada um deles, de como a gente agir, e depois a gente entra também no protocolo do trauma dentoalveolar, que é o que aconteceu aí com o Kleber hoje, acolhendo uma criança de 4 anos, né? A mobilidade, o Kleber não relatou sobre fratura de dente, mas houve mobilidade, então é um caso de trauma dentoalveolar, onde ele precisou estabilizar e usar uma contenção. Hoje, no meu caso clínico, foi uma fratura dental, tá? Não houve trauma dentoalveolar, o dente não estava com uma mobilidade, não saiu do lugar, mas a coroa, gente, teve aquela fratura de esmalte, dentina e polpa, expondo a polpa do pacientinho, tá bom? A indicação vai ser tratamento de canal, é possível a gente realizar, já programamos, mas hoje foi a estabilização dessa parte fraturada para a criança conseguir se alimentar, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse protocolo, em mente, porque a gente precisa passar segurança aos pais. Então você, colega dentista que está aí trabalhando aí no seu PSF, trabalha no seu consultório, está trabalhando aí numa clínica popular, né? O perfil do dentista confiante, ele é muito voltado para ajudar aí os nossos recém-formados a terem mais segurança nos procedimentos, a fecharem mais rápido um diagnóstico e a sua tranquilidade e a sua segurança ao diagnosticar aí um caso de trauma dental e saber qual que é a conduta ideal, passa muita tranquilidade aos pais, ao próprio paciente, em casos de paciente adulto. Então é muito importante que a gente tenha esse protocolo em mãos, tá? Então a gente respondeu aqui em relação à contenção semi-rígida, né, em casos de mobilidade, e em casos em que há fratura alveolar, aí sim o indicado é a contenção rígida, tá bom?
A colega dentista pontuou também na caixinha de pergunta sobre o manejo do comportamento, né? Principalmente das crianças. Ela sente, só tirar aqui parar de compartilhar, isso. Ela sente essa dificuldade ao acolher a criança sobre o manejo da criança e ainda tem muitas dúvidas sobre o protocolo, do que realizar. Tá? E uma dúvida que ela pontuou também foi em criança a fratura de esmalte. Então ela colheu um bebezinho, né, que caiu engateando e que fraturou a borda incisal. E a mamãe foi em busca se precisa ou não fazer a restauração, qual que é o protocolo. E aí, gente, o protocolo para fratura incisal de dentes de leite pode ser diferente do protocolo de fratura incisal de dentes permanentes. O que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus doutorados, que trauma dental precisa ser acompanhado com raio-x periapical. Pode ser uma fratura incisal, mas faça um raio-x periapical, porque a gente não sabe o que gerou internamente na raiz esse impacto incisal, tá bom? Eu já peguei situações que era uma fratura incisal, mas havia uma subluxação e quando a gente radiografa, a pontinha da raiz também havia fraturado. Então, são situações que a gente precisa colocar no nosso protocolo a realização de um raio-x periapical. Em relação a bebezinhos com fratura incisal, a nossa maior preocupação é: a borda fraturada está causando alguma lesão de lábio ou de língua nesse pequeno? Porque muitas das vezes os pais vêm em busca de uma restauração, ou ao mesmo tempo eles estão preocupados se o bebezinho de 1 ano vai aceitar com tranquilidade a restauração dessa borda incisal fraturada. Então é muito importante nesse momento você usar o bom senso, conversar com a família. Muitas das vezes você fazer um polimento da borda, arredondar a borda, já é o suficiente, sem a necessidade de fazer ali uma restauração. Completamente diferente da fratura da borda incisal de um dente permanente, de um paciente jovem, de um paciente adolescente, porque aquilo esteticamente incomoda. E o manejo do comportamento do adolescente é muito mais tranquilo para a gente conseguir fazer ali uma reconstituição da borda incisal com as resinas magníficas, né, de cerâmica que a gente tem hoje, tá bom? Então vocês vão ver que são protocolos diferentes caso o dente seja de leite ou se o dente é um dente permanente, tá bom? Mas realmente ter um domínio do protocolo e no caso de criança também ter o manejo do comportamento dessa criança é muito importante para a gente ter o sucesso aí em relação ao trauma dental. E se você, dentista recém-formado, tá aí preocupado sobre o domínio desses protocolos, continue aqui no perfil Dentista Confiante. A gente sempre disponibiliza aulas, protocolos sobre trauma dental e várias outras situações que ocorrem no seu dia a dia clínico, para que eu consiga ajudar você a ter mais tranquilidade na sua vivência clínica aí, tá bom? Uma outra pergunta que surgiu: oi Bianca, seja bem-vinda. Ei Nuno! Seja bem-vindo à live do Dentista Confiante. É sobre a avulsão dental. A colega fez uma pergunta bem específica, gente. A avulsão, para mim, é o trauma dentoalveolar, assim, de todos os mais graves, tá? Porque o dente avulsiona, ele sai do alvéolo completamente. A gente já até conversou no início da nossa live, né, que a avulsão do dente de leite não é aconselhado, a gente não faz, os artigos hoje mostram que não faz o reimplante de dente de leite, mas em relação à avulsão do dente permanente, o paciente precisa ser encaminhado junto com o dentinho o mais rápido possível a um atendimento odontológico. E a pergunta da colega é:
qual que é o melhor ambiente para acondicionar esse dente avulsionado? Né, que tem muitos estudos também. Gente, hoje o ambiente ideal é a própria saliva do paciente. Mas muitas das vezes, se for criança ou se for o paciente estiver muito nervoso, ele não consegue cuspir no copinho para manter o dente imerso e muito menos colocar na lateral assim com risco de engolir, tá? Então, o que a gente tem preconizado muito é o uso do leite, manter esse dente no leite, tá? Pega um potinho, de preferência com tampinha, para não correr o risco de o dente se perder no caminho do consultório, e acondicione esse dente do leite, tá? Adriana, olha, mas onde eu tô não tem leite. Pode ser soro fisiológico? Pode. Ah, não tem soro, pode ser água? Pode. O dente tem que ficar num ambiente úmido, tá? Mas o ideal aí é colocar na própria saliva do paciente, no leite, no soro e útil na água, que ele não pode ficar desidratado, não pode enrolar no papelzinho, não pode colocar dentro da carteira, dentro do bolso, tá? Ele tem que ficar num ambiente hidratado e é importante que a gente divulgue isso, tá, gente? No dia 21 de setembro agora, é o Dia Internacional, né, do Trauma Dental. Então, por isso que durante esse mês vocês vão ver muitas lives, muitos assuntos falando sobre o trauma dental, porque no dia 21 de setembro agora é o Dia Internacional do Trauma Dental, onde esse tema é muito discutido, muito abordado, né? Vários congressos são apresentados com esse tema, tá joia? Sobre o trauma dental. E é importante a gente pontuar que o trauma dental, ele precisa ter um protocolo, independente se você vai acolher aí uma criança que sofreu um trauma com exposição pulpar, ou se você vai ter aí todos esses tipos de fratura para a gente relacionar, ou traumas dentoalveolar. É importante a gente ter aí domínio e conhecimento dessas técnicas de protocolo mesmo, como a gente vai conduzir cada situação de trauma dental, tá bom? Então, meu nome é Adriana Vasconcelos, estou aqui no perfil do Dentista Confiante para ajudar você, ensinar você, dentista recém-formado, a obter diagnósticos mais assertivos e segurança no procedimento. E hoje nós conversamos aqui sobre o acolhimento de trauma dental. O acolhimento do trauma dental exige um preparo do profissional, um preparo com protocolos, mas exige também um acolhimento, um preparo emocional. O profissional precisa acalentar, acalmar essa família, acalmar esse paciente que está chegando no seu consultório com o procedimento de trauma dental para ser realizado, tá? E isso tem tudo a ver com o método do dentista confiante, que é o acolhimento e o raciocínio clínico no atendimento do dia a dia do consultório, tá bom? Então, espero hoje ter contribuído mais um pouquinho com o desenvolvimento profissionais de vocês. Qualquer dúvida, pode mandar pelo direct, pode deixar uma mensagem pra gente, para que a gente possa ajudar ainda mais aí o seu dia a dia clínico, tá joia? Fica com Deus e uma semana abençoada para vocês.